Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso 14º dia do Advento de Natal. Nós estamos celebrando dia após dia, né? O nascimento de Jesus e nos preparando para que no dia 25, né, nós possamos fazer uma entrega de gratidão e louvor ao nosso Senhor, porque Ele se esvaziou-se, né, de si mesmo. Ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas veio, né, entre nós para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que hoje nós pudéssemos nos achegar ao Pai, para que pudéssemos ser chamados de filhos de Deus também. Se existe uma esperança, ela não tem outro nome a não ser Jesus. Então vamos conhecer o tema de hoje. Você já percebeu que quando nós vamos ao médico e estamos ali no consultório aguardando sermos atendidos, nós precisamos esperar alguns minutinhos até que chegue a nossa vez, bate rapidamente aquele desespero e nós vamos correndo para os nossos celulares, né, para o smartphone. Você já vai para o WhatsApp ou vai para a sua rede social e começa ali a tentar preencher, né, esse vazio de tempo, né, que existe. Nós buscamos, né, um alívio, nós buscamos que, enfim, essa movimentação nos ajude a esse período ali, né, de inatividade. Enfim, hoje em dia nós não suportamos sequer ficar alguns segundos nessa condição de espera ou de silêncio. Nós não sabemos parar, nós não sabemos repousar a mente e simplesmente aliviar um pouquinho a tensão. Nós não sabemos definitivamente. E se nós pararmos para ficar alguns segundos, rapidamente a gente já busca, né, algo para nos distrair, algo para preencher. Se você ficar algum tempinho no semáforo, por exemplo, você que dirige, certamente você vai pegar o celular ou vai fazer algum tipo de coisa, né? A gente sempre recorre a alguma distração. Enfim, até me preocupa porque as nossas crianças já estão aprendendo a viver debaixo dessa condição de atividade o tempo todo, né? De ser preenchido com coisas o tempo todo. E assim nós entramos naquilo que hoje é chamado de fluxo do automático, ou melhor, fluxo automático do mundo digital. Fluxo automático do mundo digital, que é nada mais, nada menos que nós já reproduzimos, né, como um hábito, a necessidade de nós sempre recorrermos às coisas digitais, ou alguns usam ainda o termo virtual, para preencher o espaço de ociosidade, né, do tempo que existe. Enfim, essas atitudes nós tomamos como se o fato de você rolar o feed fosse preencher, né, de alguma forma o vazio que é em nós, fosse de verdade curar, né, um pouquinho o nosso coração, né, de uma forma eficaz. Enfim, a gente recorre ao digital, ao feed, às conversas, aos vídeos. Enfim, nós procuramos saber de notícias, o que está rolando no mundo afora, como se isso fosse de verdade trazer uma solução, né, para a nossa aflição, para os nossos desafios diários. E talvez a gente nem tenha percebido ainda, irmãos, mas esse fluxo de atividades eles têm nos afastado de Deus, nos afastado das pessoas que nós amamos e também, de certa forma, nos tirando, né, de perto daquilo que nós realmente temos que fazer, daquilo que realmente nos edifica. Porque nós sempre vamos colocando novas atividades e nós não focamos naquilo que é necessário. Nós não conseguimos sequer repousar um pouco a mente para que a gente possa estar novamente, né, reposto de energia e de atenção para realizarmos aquilo que nós realmente temos que fazer. Então, o fato de nós estarmos envolvidos com esse fluxo automático do mundo digital, ele tem nos preenchido tanto e sem nós percebermos que cada vez mais, eu vou repetir, nós estamos distantes de Deus, das pessoas que amamos e daquilo que nós temos que fazer, que são coisas que realmente edificam a nossa vida. Eu quero levar você a refletir a respeito do que Lucas narra para nós no seu evangelho, nos capítulos 1 e 2. Ali ele traz inúmeros eventos que cercam, né, o nascimento de Jesus. Ali Lucas descreve para nós muita coisa que acontece, né, nesse dia tão especial que nós estamos aí, né, no advento de Natal, né, celebrando a chegada do Natal. Se você
lembrar bem rapidinho algumas das grandes coisas que Lucas narra no capítulo 1 e 2 ali. Por exemplo, o anúncio da gravidez, né, de uma mulher virgem, que não viria de um homem, mas do Espírito. Nós vemos depois também o fato deles terem que fazer uma longa viagem, mudar de cidade por um tempo, por conta do recenseamento que existiu ali naquela época, a perseguição, enfim, tudo que acontece, o fato deles não terem lugar para hospedar. Outra coisa também, né, eles tiveram que ter o nascimento do bebê ali, o parto, né, vamos falar assim, junto aos animais, num simples curral, né? O bebê ficou repousando numa manjedoura. Enfim, tantas coisas que envolvem, né, o acontecimento ali do nascimento de Jesus. É um cenário que certamente Maria não fez as coisas no automático, mas de certa forma geraram marcos, geraram uma experiência, uma comprovação de que o Senhor cumpriu tudo que ele tinha prometido a Maria. E isso nós precisamos olhar com um pouquinho mais de atenção. Em Lucas capítulo 2, versículo 19, Lucas escreve algo sobre Maria que é muito importante para mim e para você hoje em dia. Eu confesso que eu parei para refletir sobre isso e algo mexeu dentro de mim. Então Lucas 2,19 diz o seguinte: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Eu já vou repetir esse versículo, mas deixa eu só falar o contexto para você. Os versículos anteriores, o contexto todo já falei, mas só uns detalhezinhos dos versículos anteriores. Porque um anjo aparece a alguns pastores que viviam ali ao redor, né, cuidando das ovelhas, e ele anuncia em forma de glória, né, de Deus, que o Messias estava para vir. E automaticamente anjos, o céu se abre e anjos cantam uma canção, né, demonstrando em muita glória para aqueles pastores que o Messias, né, o Cristo, estava nascendo em Belém, próximo ali deles. Isso é absurdamente incrível. E logo depois, esses pastores vão até Belém, encontram Maria, José e o bebê ali na manjedoura. Então, assim, eu quis reforçar isso para você, porque é realmente um evento incrível do amor e da prova de Deus. E aí logo em seguida fala que Maria, né, depois que recebeu aqueles pastores, eles contaram para ela, né, como eles ficaram sabendo que o neném havia nascido e que ele estava ali. Maria, porém, guardava todas essas coisas, todas essas informações na sua cabeça e sobre elas refletia em seu coração. Maria tinha a razão e a emoção voltadas em lembrar e refletir e lembrar sobre aquilo que o Senhor estava fazendo na vida dela. Então, Maria nos ensina algo muito valioso e muito importante, que eu preciso reforçar para você. Ela não vivia de forma automática a sua vida. Ela não vivia, né, seguindo de forma normal, encarando os desafios, mas ela meditava, ela refletia a respeito daquilo que o Senhor já estava fazendo, já havia feito ali na vida dela. Então ela foi intencional em tudo o que Deus, né, diante de tudo o que Deus estava fazendo na vida dela. Ela tinha percepção do agir de Deus, né, na sua direção. Então eu queria te alertar para isso. Nessa época de advento, eu e você, nós somos convidados a pensar sobre isso. Eu e você somos de verdade direcionados por Deus a lembrarmos de coisas que Ele fez por nós e que Ele tem feito por nós, mas que muitas vezes, por conta do automático, nós preenchemos o vazio do nosso tempo com coisas que nos distraem. E muitas vezes nós não nos aproximamos, né, de lembrar e refletir daquilo que o Senhor tem feito. O advento é um convite para pararmos tudo e lembrarmos daquilo que o Senhor fez, não só com Maria, mas também conosco. Enfim, meus irmãos, será que nós não estamos vivendo de uma forma tão automática nos nossos dias, né? Presos a essas distrações, nos esquecendo de momentos comuns ou até mesmo extraordinários que Deus tem feito conosco? Será que nosso foco não tem sido voltado para as nossas dificuldades diárias, ao invés de darmos uma atenção ou ouvidos à voz do Senhor e à sua vontade, como Maria fez? Ela poderia ter voltado a sua atenção para as dificuldades de toda a história ali, que eu narrei, de Lucas 1 e 2, mas ela
focou em ouvir e lembrar e refletir a respeito do que Deus tinha falado e do que ele já estava cumprindo. Mas talvez eu e você estamos dando atenção a qualquer outra coisa e não à voz do Senhor. Talvez nós estamos desperdiçando a nossa vida buscando coisas que nos preencham, que nos distraiam, enquanto de verdade nós deveríamos nos ocupar com a certeza de que Deus prometeu que estaria conosco em todos os dias. Bom, seja nos momentos de maior alegria ou naqueles momentos que nós não temos saída, nós precisamos nos afastar do modo automático de viver, de responder aos estímulos da nossa cultura, dos nossos hábitos. Nós precisamos parar e sermos intencionais e ouvirmos a voz de Deus e lembrarmos da vontade de Deus já revelada e lembrarmos das promessas de Deus e confiarmos nisso e vivemos sempre preenchendo a nossa mente, o nosso coração ou a nossa razão e as nossas emoções com aquilo que o Senhor tem feito por nós. Eu quero te incentivar a guardar na sua cabeça e a refletir em seu coração sobre o Natal, porque se Jesus veio habitar entre nós, é porque existe esperança, é porque a esperança nunca deixará de brotar para mim e para você. Eu vou ler de novo Lucas 2,19, depois eu queria orar por você e pedir que o Senhor te acorde, me acorde, nos acorde a não mais respondemos à ociosidade ou ao vazio do nosso dia, da nossa agenda, com outras coisas que nos distraiam, com essa belezinha aqui, mas que nós possamos de verdade preencher e sermos obviamente preenchidos pelo Senhor, lembrando daquilo que Ele já fez e refletindo sobre as promessas dele para nós. Amém? Lucas 2,19 diz o seguinte: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Vamos falar com Deus. Oh Pai, obrigado por mais um tempo juntos em família, em igreja. Obrigado, Senhor, porque estamos sendo despertados a não viver mais para nós mesmos, mas vivemos para o Senhor. Obrigado, Deus, por nos acordar de verdade de um sono profundo, onde nós estávamos sendo satisfeitos com as coisas que nos afastam de você. Nós estamos, Senhor, sendo preenchidos por distrações, por coisas meramente terrenas, e a nossa cabeça cada vez mais tem se afastado da eternidade, daquilo que é eterno. Cada vez mais nós temos gastado tempo em saber sobre a vida dos outros, saber o que acontece por aí, sermos influenciados pelas notícias, sermos levados por emoções, por problemas políticos, econômicos. E, Senhor, nós temos nos esquecido de lembrar que diante de momentos difíceis o Senhor está conosco, que diante de momentos felizes o Senhor também está conosco. Eu te peço agora por cada irmão da nossa igreja, Senhor, abra os nossos olhos, abra, Senhor, os olhos do nosso coração, abra os olhos do nosso entendimento, que assim como Maria possamos nos lembrar daquilo, mas também possamos, Senhor, refletir sobre as coisas que o Senhor já fez. Deus, quantos milagres, quantas bênçãos, quanto livramento, coisas que a gente nem sabe, nem faz ideia, e o Senhor ainda assim tem feito. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado de verdade. Obrigado por ter cuidado de nós, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, Senhor. Obrigado de verdade. Que possamos nos lembrar que o Senhor é bom e que mesmo em situações de extrema alegria ou onde nós não temos saída, a Tua palavra continua se cumprindo, o Teu querer, a Tua vontade continua em operação, em domínio. Nós oramos, Senhor, porque cremos na Sua soberania. E agora, Senhor, te pedimos mais uma vez, abre os olhos do nosso entendimento, abre os olhos do nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Já passamos da metade, hein? Faltam poucos dias aí para o Natal. E eu gostaria de te convidar para estar conosco amanhã mais uma vez. Nosso 15º dia, Daí vão faltar 10 dias. Que nós possamos sempre lembrar e refletir a respeito do Natal, do nascimento do nosso Salvador e do nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe e até amanhã.